Ao homem foi dado uma boca, mas dois ouvidos, para que nós pudéssemos ouvir mais do que falar. Essa frase é muito conhecida entre as pessoas, mas ela foi citada por um filósofo grego chamado Epiteto, um dos principais nomes do estoicismo. E como já dizia um provérbio antigo, a palavra é prata, mas o ouvido, o silêncio é ouro. O silêncio é, sem dúvidas, uma das ferramentas mais poderosas da comunicação e do desenvolvimento pessoal. Mas não confunda silêncio com omissão. A omissão se utiliza do silêncio para se eximir das responsabilidades. O silêncio, na verdade, é um escudo para os omissos. Já o silêncio oriundo da sabedoria é muito mais um ato de poder, de domínio próprio, sobretudo de autorreflexão. E é por isso que eu resolvi trazer para vocês hoje 6 vantagens do silêncio, tanto aplicada a relacionamentos quanto aplicada à comunicação, à oratória. Bem, primeiro aplicado aos relacionamentos. Quem pratica a reflexão, quem pratica o silêncio, tende a fazer autoavaliação, autoexame com maior frequência, o que traz, naturalmente, um nível maior de sabedoria. O que acontece na nossa cultura é que as pessoas se utilizam do silêncio apenas quando elas estão com raiva, como uma espécie de protesto, quando lhe é conveniente. Então eu estou com raiva de alguma coisa, eu vou lá, silencio, como expressão para o mundo e para mim mesmo de que eu estou com raiva, de que eu estou indignado com determinada coisa, e portanto o silêncio se torna um mecanismo, uma arma de protesto. Já aquele que busca se utilizar do silêncio como uma forma de sabedoria, para buscar ser mais sábio, ele o faz para conseguir se autoexaminar melhor, saber os seus impulsos e as suas fraquezas. Ou seja, normalmente quem se utiliza do silêncio como uma arma de desenvolvimento tende a reagir melhor em momentos de explosão, por exemplo, porque ele sabe os seus limites, ele sabe até onde ele pode ir. Então essa pessoa naturalmente conhece mais os seus impulsos e aquilo que há dentro dela mesma. A segunda vantagem do silêncio nos relacionamentos é a escutativa, inclusive uma das habilidades mais raras da nossa geração. As pessoas estão muito preocupadas em falar e pouco preocupadas em ouvir. Ou seja, normalmente o que a gente encontra por aí, pessoas muito sedentas de falar e muito sedentas também de serem ouvidas. Mas ninguém consegue se colocar na posição de ser um bom ouvido, de fazer silêncio para ouvir. Então o silêncio te dá destaque no meio da nossa cultura. Quanto mais você desenvolver a habilidade de ouvir as pessoas, de fazer uma escuta ativa, mais você vai ser destacado. Eu me lembro de um caso onde o Dale Carnegie, que é aquele autor do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele cita que conheceu uma pessoa em um jantar, uma pessoa que vendia flores, e ele passou a noite inteira conversando com essa pessoa. Mas na verdade essa conversa foi unilateral. A pessoa falava e ele ouvia. Ele tentava falar, mas a pessoa sempre se colocava como ativa na fala. E chegou um determinado momento que ele começou a deixar a pessoa falar, deixar a pessoa se comunicar. E ao final do encontro, a pessoa disse que ele foi a melhor pessoa que ela já havia falado. Bem, ele não falou quase nada, mas ainda assim, pelo nível de carência das pessoas, Dale conseguiu ser destacado no meio daquela conversa. Ou seja, as pessoas estão muito sedentas. E quem perceber que a escuta ativa, que o silêncio pode ser uma habilidade de destaque, tanto profissional, quanto intelectual, quanto nos relacionamentos, certamente vai sair na frente da nossa cultura. E o terceiro aspecto, a terceira vantagem é o poder. No livro As 48 Leis do Poder, o autor diz o seguinte: o poder é, em muitos aspectos, um jogo de aparências. E quando você diz menos do que necessário, inevitavelmente parece maior e mais poderoso do que realmente é. Eu não sei se você já percebeu, mas pessoas de muito valor tendem a fazer mais silêncio, porque elas são cautelosas na comunicação. Elas tendem a falar menos, ponderar suas palavras, para que a sua opinião seja dada de fato no momento oportuno. Essa postura, seja racional ou não, causa nas pessoas aquela sensação de mistério. E o mistério, ele impressiona. O mistério, ele traz apreensão. E a apreensão gera nas pessoas essa submissão. Ou seja, se você quer ser alguém de poder, se você quer ser alguém que esbanja poder, economize nas palavras. Seja pontual. Bem, eu não estou querendo dizer aqui que você deve ser omisso nas suas opiniões ou que você deve fingir ser aquilo que você não é. Mas quanto mais você exercita o silêncio, quanto mais você se utiliza do silêncio como essa ferramenta, esse gatilho de poder, mais você vai impressionar as pessoas. E na verdade quem economiza a opinião acaba fazendo até um bem para o mundo. As pessoas também precisam opinar. E quando você opina de maneira pontual, a sua opinião tende a ser valorizada, porque até atinge um gatilho de escassez. Eu falei para vocês que traria 3 vantagens, 3 aspectos do silêncio aplicados aos relacionamentos, mas também aplicados à oratória, à comunicação. E eu não sei se você conhece aquelas pessoas que o tempo inteiro querem preencher os espaços vazios da sua linguagem, ou seja,
Você percebe esses vícios de linguagem? Bem, esses vícios fazem parte de manifestações ansiosas da fala que acabam comprometendo o silêncio, que faz parte também do discurso. Quanto mais as pessoas amputam o silêncio de suas narrativas, de sua comunicação, mais eles tendem a cansar o público, porque é muito acelerado e eles tendem a não imprimir as emoções que um discurso precisa para ser bem digerido. Então, o primeiro ponto do silêncio aplicado à oratória é o drama da narrativa. Carga emocional. Quando você coloca silêncio no seu discurso, ou seja, entre uma frase e outra, pontuando, saboreando cada palavra e se utilizando desses espaços de silêncio para gerar nas pessoas carga emocional, mais você vai reter o seu público. Então, o silêncio dentro da oratória é uma das ferramentas mais importantes para que você, inclusive, emprestando aqui o conceito do terceiro ponto lá, aplicado a relacionamentos, poder. Você vai imprimir poder na sua fala. Então, colocando o silêncio, você vai criar aquele drama, aquela narrativa dentro da cabeça do seu ouvinte. Eu não sei se você gosta do gênero de suspense, eu adoro. E os filmes de suspense, eles são caracterizados por essa apreensão que a narrativa gera no espectador. Isso é muito em função da carga emocional, do drama que é colocado na narrativa do filme. E muitas vezes, na maioria das vezes, essa carga emocional não é colocada nem por falas, não é colocada por trechos de falas, por conversas, por expressões verbais. Às vezes é só o silêncio. Então, perceba o seu discurso, perceba a sua comunicação como um filme de suspense. Você precisa colocar silêncio para dar carga emocional. O segundo ponto tem a ver com tempo. Tempo tanto para você quanto para as pessoas que estão te ouvindo. Bem, se você está argumentando, se você está comunicando algo, está fazendo uma palestra, está apresentando um trabalho, ou conversando com alguém, explicando um assunto, ou contando uma história, você precisa dar tempo às pessoas para que elas digiram, para que elas recebam e consigam pensar naquilo que você está falando. Então, se você o tempo inteiro coloca informações e não dá alguns espaços para que a pessoa possa pensar naquilo que você está falando, porque o normal é você estar comunicando algo e a pessoa está digerindo, está pensando naquilo que você está falando. Só que se você acelera muito essa entrega, sim, você pode gerar mais emoção, mas também é possível de que você canse a mente do seu ouvinte. Então faz pausas intencionais, silêncios intencionais entre uma sentença e outra, entre uma frase e outra, para que o seu ouvinte possa digerir aquilo que você está falando. E o terceiro, por fim, é a graduação da importância. Quando você dá aquele silêncio, você vai dando importância ao seu discurso, vai comunicando, vai falando, vai progredindo na sua narrativa, na sua argumentação, e de repente você dá um silêncio. Esse silêncio chama a atenção das pessoas e coloca uma espécie de carimbo naquilo que você está falando. Você gradua a importância para aquela pessoa. É como se você dissesse assim: pessoal, todo mundo que está me ouvindo aqui, veja bem. Quando você dá esse silêncio, as pessoas, poxa, vem alguma coisa importante. Contudo, muito cuidado. O silêncio é uma ferramenta da comunicação, mas se você usar e abusar dele, pode ser que você canse o seu público, porque o silêncio tende a te trazer para uma entonação mais média, o que a longo prazo, ou se tratando de uma palestra de 30, 40, 50 minutos, pode ser que canse o teu público. Então se utiliza do silêncio exatamente onde você pensou e projetou usá-lo. Porque se você usar o tempo inteiro, silêncios muito longos, espaços muito longos entre uma sentença e outra, você pode cansar demais o teu público. Bem, pessoal, se você ficou até aqui, já se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e comenta aqui vídeos que você gostaria de ouvir aqui no Órbita, aqui no nosso canal.